Bom dia, boa tarde, boa noite, Bem-vindo no Nordeste Paulista. Aqui quem fala é Fernando Baioco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um dos nossos bate-papos sobre networking com os nossos empresários participantes, membros, diretores aqui, para a gente poder aprender um pouquinho mais e trocar bastante experiência. E hoje a gente está aqui com... ele é sócio proprietário da GCA Tecnologia, diretor consultor do Beni Orange de Bebedouro, o nosso Clark Kent da Nordeste Paulista. Caio Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Opa, estamos aí. É importante, estava passando aqui perto, né? A gente já puxou, né? Exato. E ó, vou deixar a dica aqui para você, membro, estiver passando aqui perto do estúdio, cuidado, viu? Que a gente puxa mesmo para fazer um bate-papo. Caio, vamos começar? Fala um pouquinho da sua empresa. Você faz outsourcing de tecnologia, de informática. O que é isso? Exatamente. Bom, desde muito novo eu me apaixonei por tecnologia, né? E eu identifiquei que a tecnologia, ela hoje é necessária, independente do ramo de atuação, independente do que você precisa fazer. A gente está sempre ali com um celularzinho, um computadorzinho para poder trabalhar. E eu verifiquei também que existe uma necessidade, uma demanda muito grande das empresas buscando esses profissionais, né? E que o mercado é escasso. Nós temos hoje aí um dado de que, por ano, a gente tem um déficit de 70 mil profissionais da área de tecnologia. Então, a gente observei esse cenário e falei, por que não montar uma equipe de tecnologia e oferecer esse serviço para as empresas, né? Então, outsourcing de TI é um nome bonito para terceirização de TI, né? Que agora a gente está gourmetizando tudo, então a gente usa um nome mais bonito, mais encorpado. Então, a nossa ideia é realmente isso, a gente tem uma equipe treinada, focada, ferramentas, métricas, né, que uma TI profissional teria. Então, a gente trabalha ali com políticas, com profissionais altamente treinados, certificados dentro daqueles fabricantes que o nosso cliente usa, e a gente oferece esse serviço para uma empresa de 10 funcionários, uma empresa de 50, de 100, de 200, né? E aí essa empresa, ela paga só aquilo que ela utiliza, como se fosse realmente um aluguel desse profissional, um aluguel desses serviços. Eu sei basicamente o que é um outsourcing, mas não sei se todo mundo sabe. Explique exatamente que serviços são esses, o que é? Você pega o computador do cara por debaixo do braço, leva para passear, faz xixi e depois volta, como é que é? Basicamente assim, o nosso foco acaba sendo a infraestrutura, né? Que a infraestrutura, ela acaba sendo um profissional mais dedicado e com mais falta. Então, como que a gente trata a infraestrutura? Tudo que envolve rede de computadores, cabeamento estruturado, que é o cabinho de rede que vai ali no computador, uma rede de Wi-Fi, e aí pode ser uma rede simples de um escritório, com uma rede mais complexa, quando você tem firewalls, você tem suítes ali dedicados, vários links de internet fazendo ali uma rede mesmo, né, de segurança, redundância, os desastres, né, as políticas de desastre para garantir que quando o link cai, a empresa ela não fique offline. Vai também para a parte de servidores, seja servidores locais ou servidores nuvem. Então, servidor de e-mail, servidor de arquivos, servidor de domínios, enfim. Backups, garantia de backup. Então, a gente consegue não apenas entregar os serviços, né? Muitas desses serviços eles podem ser contratados de outras empresas, a gente faz apenas a gestão. Porque Caio, você vende e-mail? Não vendo. Como que então você trabalha com e-mail? Porque quando você vai em algum local e compra o e-mail, você tem configuração, você tem que analisar spam, se está chegando. Se você precisa aumentar a política de segurança, ele precisa spam deixarem de chegar. Ou e-mails que deveriam estar chegando e não estão. Então, você precisa ter um profissional olhando para isso, né, e garantindo que tudo esteja funcionando bem. Funcionando tranquilamente. E aí, consequentemente, além dessa parte de infraestrutura, que é uma parte muito complexa, a gente acaba pegando um pouco também a parte de segurança. Então, quando a gente fala de redes ali, a gente fala muito de segurança, porque na rede é onde está trafegando tudo, né? Então, eu faço, por exemplo, uma analogia muito com relação a banco, né? O assalto ao banco ele foi reduzido ao longo do tempo porque os bancos eles se equiparam com segurança. Era porta giratória, né, segurança armada, diminuir a quantidade de volume ali, que é hoje o perfil que as empresas têm. Mas o transporte de valores é uma vulnerabilidade. Então, o pacote de dados para ele sair do seu computador até um servidor local remoto, ele tem esse tráfego. Então, a segurança de redes é muito importante porque ela que vai garantir que esse tráfego ele não seja capturado. E nós já tivemos casos, por exemplo, em bancos, que eu falo banco que é algo que chama atenção porque mexe com o dinheiro, né? Em que eu fui fazer uma transferência para o Baioco, alguém captura essa informação e troca a informação da sua conta para a conta do golpista. E aí o dinheiro simplesmente cai no outro. Bem no começo, quando começaram as transações, era comum escutar algumas histórias nesse sentido.
E ao longo do tempo foi se criando as seguranças em rede. Então, quando a gente fala de redes, servidores, consequentemente a gente fala também dessa segurança, que é muito importante. Entendi. Então você cuida ali realmente do dia a dia de informática, de computação, de computadores e infraestrutura da empresa. Então vamos pensar assim, eu tenho aqui 10 computadores, eu te contrato, eu não preciso me preocupar se os computadores vão estar funcionando, se não vão estar, se eu preciso deixar eles conectados à internet ou não. Você faz todo esse controle. Basicamente, você é aquele que a gente chama para você chegar perto e o computador voltar a funcionar. Exatamente. Não está funcionando, você não consegue ligar, você chama, você chega lá, ele liga, é isso aí. Isso aí, exato. É bem isso aí, entendi. Mais ou menos. Então, você realmente cuida ali do dia a dia mesmo da empresa na parte de computação, que hoje é muito complicado, né? E dentro dessa, vamos dizer, deu um problema no computador lá. Não está ligando. Eu chamo você e você resolve. Isso, como que funciona o nosso atendimento, né? Se nós formos um cliente ali que tem o contrato, né? Porque tem alguns clientes que preferem não ter o contrato. Nós atendemos das duas formas. Pontual. Sim, mas qual que é a diferença de um cliente que tem um contrato? Você vai entrar em contato conosco, nós vamos até o local e a gente vai fazer uma primeira análise da máquina. Pode ser que seja alguma peça ou alguma coisa que a gente consiga resolver de imediato. Se for algo mais complexo, nós não conseguimos resolver de imediato, eu tenho um equipamento de reserva para sua empresa. Então, eu já levo um computador, um notebook de reserva. Já com a imagem certinha da empresa. A gente substitui ali as informações, faz um backup de arquivos se for necessário e eu deixo o seu colaborador trabalhando. E aí, se eventualmente eu precisar pedir uma peça, ou vai demorar um pouco para arrumar aquela máquina, né? 2, 3 dias, uma semana, o seu colaborador não fica sem computador. Por isso que é importante fazer os backups, né? Então, por isso que você tem a gestão dos backups também. Se você tiver necessidade, você vai lá, nada mais ou menos que é pegar uma cópia da máquina, que esse é o backup, você tem essa cópia, você consegue colocar na outra máquina para que ele possa continuar trabalhando, e aí ela entra na linha de backup, e aí antes de você trocar, você faz de novo e põe a outra máquina antiga. Exato, e é por isso que eu enfatizei a questão do contrato, porque quando a gente fecha um contrato com o cliente, eu olho a questão do desastre. Então nós temos hoje pessoas que pensam nisso, mas e se meu mouse parar de funcionar? Eu tenho um mouse reserva. E se meu teclado parar de funcionar? E se minha máquina pegar fogo? E se alguém roubar minha máquina? Então a gente pensa nesses desastres, né? O Cavaleiro do Apocalipse pensa ali em possibilidades, mas para garantir que o nosso cliente ele não vai ser impactado negativamente pela tecnologia. Basicamente é uma gestão de risco. Né? Dentro da área de gerenciamento de projeto, você está ali exatamente essa gestão de risco. É encontrar tudo que pode acontecer e já ter um plano para poder tentar resolver ali o mais rápido possível, ou até mesmo dar um encaminhamento ali que não tem que fazer. Olha, cara, isso aqui não tem como fazer. Mas isso tudo depende do que foi contratado. Exato. Normalmente, quando o cliente ele fecha o contrato com a gente já é uma solução que a gente oferece, né? Porém, tem alguns clientes que por algum motivo não querem fazer o contrato, a gente faz a manutenção, mas ele perde algumas regalias, né? Que são regalias essas que, se a gente parar para pensar, quando você pega uma grande empresa, pega um banco. O funcionário não vai ficar sem trabalhar. Você gosta de banco, hein? Eu gosto de banco. Eu trabalhei em banco já, então é um case aí que eu falo. Mas você pega uma grande empresa, ele não vai ficar sem trabalhar porque o computador queimou. O departamento de TI vai lá, substitui a máquina, roda o backup e ele volta a trabalhar. A ideia é que a gente possa oferecer essa mesma comodidade e serviço de excelência de TI para uma empresa que tem 10 pessoas. Às vezes ali para um escritório de contabilidade, 15 pessoas, 20 pessoas. É viável. É viável. É viável financeiramente porque ele não teria talvez condições de ter um profissional que olhasse tudo isso. Porque a gente está falando ali de um escritório de 20 pessoas, o profissional mal ia trabalhar, porque a demanda não é tão grande. Ele ia ter que ter muito equipamento em estoque. Então o custo ia ser muito alto. Dessa forma, acaba sendo bem viável. Então ele tem lá ele contrata vocês e vocês dividem ali o tempo da sua operação para atender ele conforme a necessidade, às vezes até mesmo fazendo algum acompanhamento. E divide esse custo com as outras empresas que te contratam também. Então você vai lá contratar um profissional, você tem lá um técnico, esse técnico tem lá um atendimento pontual, ele não ocupa 100% do tempo dele para minha empresa. Então eu pago um pedacinho desse tempo, outro vai pagar outro pedacinho, e aí fica mais, vamos dizer assim, mais leve para todas as empresas do que ter um cara pagando CLT, pagando todos os processos. Você não sabe se o cara vai estar realmente sendo utilizado. Exatamente. E também levando em consideração que a gente tem por trás os sistemas, né? Então, sistema de análise de chamado, sistema de garantia de entrega, né, que são os SLAs que a gente chama. Os famosos SLAs. Então, hoje, quando um cliente nos aciona, por exemplo, por WhatsApp, o relógio já começa a contar regressivo.
E aí, conforme a gente vai conversando e colocando a criticidade desse chamado, né? Porque vai ter um chamado ali que eu tenho 3 horas para resolver. Um chamado que impacta toda a empresa. E tem chamados que eu posso demorar 5 dias, que é um funcionário que vai entrar. Então, esse relógio ele vai contando negativo e tem toda uma equipe ali monitorando. E o cliente, gestor, né? O gestor do cliente, ele visualiza isso por um portal. Então, ele consegue, inclusive, olhar lá, olha, isso aqui está estourando, vocês não estão me dando atenção, justamente para ter essa transparência. Legal. E nós também temos a parte de análises do ambiente, né? Então, muitas vezes eu sei que um link está ruim porque ele está começando a apresentar falhas pelo monitoramento, ou que o link principal do cliente caiu, um backup assumiu, e eu estou abrindo o chamado no cliente no fornecedor principal, e o cliente nem percebeu que caiu. Então, a gente também tem essas análises, né? Eu Que botei são um link feitas pela Vivo, outro pela Claro, um é o principal, o outro é o backup, cai, ele já migra automaticamente para o outro link e você é alertado e já pode e eu já tratar aciono a disso. Vivo, porque quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 não tem nenhum. Então, a gente já aciona, né? E a gente, quando fala assim, a gente também passa para os serviços da infra, né? Então, eu consigo verificar isso no e-mail, se tem muito e-mail voltando, às vezes algum problema ali com o domínio do cliente, com os backups, então, assim, em tempo real, se o backup está sendo executado ou não, Tá subindo, ataques não, que estão acontecendo. Ataques também está muito comum atualmente. Muito comum. Hoje em dia, a demanda de ataques que nós temos ela é gigantesca, e é interessante porque elas acontecem com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de cliente, seja um cliente pequeno ou um cliente grande. Nós tivemos, se eu não me engano, 2 semanas atrás, foi até motivo de 30 segundos meu no BNI, um vazamento de mais de 30 milhões de dados de clientes do Banco Neon. Jesus. Então, junto com esses vazamentos, é dado pessoal, é foto de documento. Então, a pessoa fala assim, mas vazou o dado ali. O criminoso, com aquela informação, ele consegue fazer um financiamento no seu nome, porque ele tem a foto do seu documento. Ele utiliza a inteligência artificial, que é um recurso que veio para ajudar, para simular uma foto, um vídeo Aí seu. para todo mundo usar. Exatamente. Você vai usar para o bem ou para o mal, não tem como fazer. De validação, né? Então, os vazamentos de dados, eles não afetam só empresas pequenas. Porque eu falo assim, né? Uma empresa para ter 30 milhões de clientes não é uma empresa pequena. E é também interessante da gente identificar, até pegando esse caso como exemplo, 2 questões. Esse mesmo banco já teve um vazamento no passado, e esse banco ele foi alertado pelo criminoso que teve o vazamento. Porque hoje alguns especialistas chamam de terrorismo cibernético. Porque eu não apenas roubo o seu dado e te chantagio para devolver, né, quando eu tenho ali uma criptografia. Mas como eu tenho agora LGPD, eu te suborno, eu te Ainda tá na ameaça mesmo, ó. eu te ameaço. Se você não me falar, eu vou espalhar os dados. E aconteceu exatamente isso. O criminoso entrou em contato com eles não acreditaram, acharam que era algum golpe, e depois ele espalhou esse dado aí na internet. E tem algumas pessoas ali que até calculam o preço que isso custa no mercado negro, né? Porque quando a gente fala de vazamento, não quer dizer que você vai pesquisar na internet e achar aquela informação. É que a pessoa ela pega esse pacote de dados e vende para quem paga mais. Famosa Deep Web. Famosa Deep Web. Vai no esgoto ali dos relacionamentos ali entre os hackers, eles vão passando essas informações e alguém vai querer comprar. Exato. Né? Para fazer de tudo, né? Tanto desde tentar mandar uma mensagem para você com seus dados para conseguir pegar dinheiro seu, porque ele tem acesso a tudo, né? Sim. Tem acesso às suas contas, tem acesso a onde você tem conta. Falo isso porque esses dias eu quase caí num desse aí. Eu recebi no meu e-mail uma cobrança da CPFL. Não, da Claro, que eu tenho a conta da empresa, do celular. E vira e mexe, tipo assim, eu acabo esquecendo e às vezes vem o boleto. E eu analiso. Esse dia eu estava corrido, eu peguei, olhei, paguei, não olhei, paguei, agendei. Porque você nunca paga, agende, sempre agende. Agendei, não sei o que, beijar. E aí eu comecei a trabalhar, eu parei, alguma coisa me chamou atenção, aí eu voltei, aí eu fui ver para quem que eu paguei esse negócio. Eu falei, esse aqui não é o nome que nome pessoal, né? Aí eu fui lá e consegui cancelar o agendamento, e aí eu vi que realmente era besta, só que, é perfeito. Perfeito. E olha que assim, eu sou um cara formado em computação, eu tomo cuidado, eu não aceito qualquer coisa, né? O pessoal até mandou um zap para um grupo lá, vocês receberam esse e-mail aqui do membro? Eu falei, gente,
Se eu recebi, eu apaguei, porque para mim isso aqui parece que é alguém querendo passar golpe em mim, eu vou lá e apago direto, não quero nem saber. Né? Se não está dentro dos destinatários que eu estou esperando receber uma mensagem, eu simplesmente apago, jogo para a lixeira. Mas esse e-mail, nesse caso aí, era perfeitinho, cara. Era a capa do e-mail que você recebe da Claro com a cobrança do boleto. E muitas vezes, para ele poder fazer esse e-mail tão perfeito, ele tem acesso à informação de algum dado vazado. Não precisa ser atual, pode ser mais antigo, né? Mas de qualquer forma. Se ele sabe que você tem uma conta na Claro, ou você paga, eu pago, eu tenho alguma coisa na Claro, a chance que ele vai tentar. E não era uma coisa assim, 500, 600 reais, era 170 reais. Só que imagina isso, nós temos no Brasil 200 e quantos milhões de habitantes. Ele pega 1% desses habitantes, ele pega com isso aí, com 170. O próprio GovBR vazou também. GovBR, vazou. Então é muito perigoso mesmo, né? Então tem que ter muito controle, muita segurança, principalmente por causa da LGPD. E aí a gente fala do seu lado, que você fornecendo o outsourcing, né? Essa gestão, você tem que ajudar a empresa também a se proteger, né? Sim, porque a LGPD, na verdade, ela é uma regulamentação brasileira, né? Que foi apoiada ali pela mesma lei que teve na União Europeia, onde o Brasil ele foi obrigado a criar uma lei de proteção de dados para poder comercializar com a União Europeia, né? Enfim. Mas é uma lei muito importante, né? Embora ela cause aí alguns ônus, algumas pessoas entendam, ela é importante, porque hoje a gente está suscetível a ter tantos ataques, né? Ter muitas vezes a intimidade vazada por conta desses vazamentos de dados, então é um caminho grande aí a ser percorrido. E quando a gente faz o atendimento, a gente já faz o cliente estar adequado ao LGPD. Porque a LGPD, ela não exige, porque não é impossível, né? E ela também não garante que você seguindo as orientações, ela só vai estar 100% protegido, né? Nunca espere a bondade de quem está tentando te roubar, né? O cara vai fazer de tudo, né? E eu me lembro muito bem que teve uma vez uma foto, um vídeo do Mark Zuckerberg, né, criador do Facebook, que ele tinha um esparadrapo, um band-aid na câmera, na webcam. E o pessoal vazou falando, se o cara ali que criou o Instagram, o Facebook, ele se preocupa com proteção, quem somos nós, né? Mas ali o que a gente faz? O que a LGPD exige? Então a gente cria backups, criptografias, cuida da parte de segurança, todos os protocolos, de acesso, senhas, tudo. Para evitar. Para se caso ocorra um vazamento de dados, você não tem o prejuízo da multa que o governo vai te aplicar por não ter se preocupado com proteção de dados. Então, hoje a multa, né, é muito forte, ela é em cima do faturamento bruto da empresa, mas quando você se preocupa ali com a segurança e você consegue provar isso, né, a gente tem, enfim, relatórios, métricas, né, as próprias políticas ali aplicadas e publicadas na empresa, a gente consegue demonstrar, caso haja algum vazamento de dados, que a gente pelo menos se preocupou com a segurança e você evita pelo menos uma multa aí do governo. Porque assim, vamos lá, né? Você tá lá, você faz de tudo, tá lá nas práticas mais modernas aí pega um gênio do mal e o cara consegue burlar. Aí também fica complicado para a própria empresa, né? Ela tá tentando resolver, mas você pegou, eu falo isso porque assim, eu lembro, eu trabalhava na parte de reserva e emissão de passagens aéreas, que era um software que tinha em Ribeirão Preto, eu morava lá e eu trabalhava lá. E eu fazia muita parte de treinamento das empresas que estavam recebendo o software, né? E ia muito na operação para a gente poder conversar com o pessoal. Então eu ia lá no check-in mesmo, acompanhava o check-in da empresa e tal. E o maior problema de todo mundo era a pesagem das bagagens. Porque era o momento onde eu tinha a manipulação por parte do ser humano. Então, era a bagagem sendo colocada na balança, e por mais que eu tivesse ela, inclusive, ligada diretamente com o sistema, existia a necessidade de uma liberação do processo. Então, nesse momento aqui que podia acontecer a fraude. Cara, com sistema de tudo, cara. Tinha sistema, o cara pegava não sei o que e tal, validação só libera o gerente. E aí eu lembro que eu fiquei 1 hora conversando com o pessoal e eles trazendo cases. Não, porque o cara faz isso. Não, aqui você vai evitar dessa forma. Aí uma hora eu falei assim, gente, quanto tempo mais a gente vai ficar discutindo com vocês trazendo? Tem coisa que a gente não vai conseguir evitar, porque os caras são gênios. Se eles usassem essa genialidade para ganhar dinheiro do jeito bom, né? Mas eles usam pro lado mal. Então tem coisa que você não consegue evitar, né? Por mais você tente. Sim, e quando a gente fala de vazamento de dados, a gente não se preocupa só com os meios eletrônicos, né? Porque se eu eventualmente pego a informação, vamos pegar em um escritório de contabilidade,
Vou mudar um pouco do banco, né? É isso aí. Que ele tem ali os dados do funcionário. Se eu imprimo aquilo, ponho na minha bolsa e o levo para casa, isso é um Vazou. vazamento de dados. Olha. Ou se eu vou ali fazer uma selfie e na selfie sai alguma informação no fundo, é um vazamento de Também é dados. vazamento de dados, né? verdade. Porque pode ser utilizado ali para conseguir informação. Exatamente. Então, não necessariamente o vazamento de dados ele vai sair dos meios informativos, né? Informática, meios Que legal. Isso é uma coisa que tecnológicos. não é muito clara, né? O pessoal imagina que está saindo pelo computador. E você está falando que o cara ele vai lá, bonitão, imprimiu lá os dados, fazer um trabalho em casa, porque ele falou, não, vou levar para casa. Né? E aí ele pode jogar, terminou, ele rasga, joga no lixo. Isso. E Ou alguém vai lá, que nem cinema, monta, ele tem acesso. mas você não precisa nem fazer o cinema. Vamos pegar um exemplo claro aqui. Impressão desnecessária. A impressão desnecessária, ela gera rascunho. E aí o cara pega o rascunho e atrás do rascunho pode ter uma informação. Verdade. Pode ter um CPF, um nome, isso já se caracteriza como um vazamento de informação. Então, que é algo também assim, que quando a gente entra com políticas, nem sempre são políticas voltadas ao meio de informática, né? Pode ser uma política ali, às vezes, de controle de impressão. Então, o controle de impressão, quando a gente faz, e pode ser até com cartão de RFID, dá para fazer umas coisas bem legais, é justamente para evitar a impressão desnecessária, e essa impressão que foi feita de forma desnecessária, ela vira um vazamento de dados. Tá? É muito mais amplo do que sobre o computador. É muito mais amplo que você mexer com o computador. Por isso que algumas empresas têm algumas políticas um pouco mais estritas, de quantidade de impressão, do colaborador usar celular durante o trabalho. Tem isso também, né? Tem isso também. Às vezes um áudio ali que ele está mandando pode estar pegando uma conversa no fundo. Então Até mesmo você almoçando num lugar aberto. Eu lembro quando eu trabalhei numa empresa que a gente teve uma aula de segurança e eles falavam assim, não converse sobre assuntos de trabalho durante o almoço, por exemplo, na mesa do shopping. Você não sabe quem que está do seu lado e o que está gravando as informações. Então, não debata assuntos da empresa no almoço. Então, até nisso aí também entra tudo nessa parte de segurança. Tudo entra nessa parte de segurança, né? Que aí, claro, Às vezes o pessoal acha que é paranoia, né? Acho que é paranoia, mas Os caras acontece são uns muito. paranoicos, nunca vi. Imagina. Claro que assim, né? O nosso ponto focal é a segurança da informação e tecnologia. Conseguimos apoiar nesses outros casos? Conseguimos. Legal. Mas aí o Experiência. ideal seria uma especialista, né? Então, uma pessoa ali, a empresa ter uma governança que olhe para a segurança Como um todo. como um todo, né? E aí você tem, obviamente, que ter um jurídico muito forte ali para garantir que nenhuma regra que você vai aplicar pode ferir ali alguma lei, né? A gente consegue, de alguma forma, também apoiar. E temos, claro, parceiros dentro do BNI que nos apoiam nesses braços onde a gente não consegue alcançar. A sua empresa faz a parte de informática. Exato. Então, é a rede, é o bloqueio da rede, é o backup ali dos dados, garantir que fique, por parte de informática, fique dentro ali seguro, protegido e funcional. Aí, fora disso, aí são outros especialistas que vão se aliando ali e unindo para poder fechar o ambiente geral, né, como um todo. Perfeito, exatamente. E é sempre muito importante que exista essa sintonia entre as áreas, né? Então eu brinco, eu falo assim, a gente da TI sempre foi visto como esquisitinho, cara do canto, que não conversa, mas hoje em dia a gente tem que mudar esse perfil, porque a gente tem que estar em total sintonia com as outras áreas para garantir ali, tanto que o desempenho da tecnologia atenda às necessidades, mas garantir também que ele seja seguro, né? Você falou um negócio bem interessante, que eu vou até aproveitar para puxar o assunto, né? Você falou que tem que ter ali uma sinergia com as outras áreas, mas como é que, então, você nessa, como técnico, e aí falando como alguém formado na área de computação, como é que foi a vinda, então, o entendimento de que você, aquele cara que fica no computador, né, vamos lá, aquele estereótipo, né, do nerdão, né, no computador, como é que foi o seu entender que você precisava se conectar com outras pessoas? Como é que foi o que foi que te motivou? É que assim, hoje eu entendo que para uma empresa, para um empresário ele ter sucesso, no meu ver assim, claro que além de saber fazer o que ele tem, existem básico, né? duas ferramentas, é básico, né? Mas é bom deixar claro que senão você vai falar, eu sei dessas duas coisas que você está falando, óbvio e não precisa tem ser dito. sucesso, né? Mas tem duas ferramentas que hoje eu vejo como essencial e uma empresa ela não consegue, no meu ponto de vista, ter sucesso sem ter domínio ou saber usar. Primeiro é tecnologia e segundo network. Então, eu percebi ao longo do tempo que até para crescer, mesmo sendo ali um colaborador de uma empresa, técnico, estagiário, para eu crescer eu precisava do network.
Porque se eu não tivesse as conexões certas dentro da empresa, dentro do meu setor, essas pessoas elas não iriam ter a visibilidade daquilo que eu faço de bom dentro do setor. Então, o network, até a gente olhando ali internamente, é importante. Eu conversar com meu supervisor saber quem eu sou, né? E quando a gente fala ali de grandes corporações, né? Uma empresa até um pouco menor, no dia a dia, na correria, a pessoa não consegue ligar você, a sua imagem, se você não tiver essa conexão, né? Então, eu brinco que, assim, a gente que é de TI, que às vezes é mais retraído, né? É um pouco mais nerdão ali, quer ficar jogando videogame. Essa conexão, ela é muito importante, porque sem essa conexão, a gente perde um dos laços que, no meu ponto de vista, como eu comentei, é um do sucesso, né? A gente entende muito de tecnologia, mas se você não tiver um network, ninguém vai saber. Cara, você falou um negócio verdade, porque a minha cunhada, meu irmão e minha cunhada são da área de tecnologia também. Meu irmão é arquiteto de redes, ele é especialista na área de storage hoje. Legal. É um dos maiores especialistas ali em Commvault, AWS. Então, ele tem várias certificações, né? E minha cunhada é gerente de projetos, né? Dentro da área de tecnologia, mas foi programadora de Java e tudo mais. E eu lembro muito assim, muito engraçado, porque o Robert Yashick fala, né, que quem tem relacionamento ganha dinheiro e quem não tem procura trabalho. Mais ou menos essa é a função. Mas eu falo que até para procurar trabalho você precisa ter relacionamento. E aí eu lembro que meu irmão ligou para mim e falou assim um dia, acho que era 8 horas da manhã, falou, mano, lembra que eu falei da empresa? Tá, me demitiram. Eu, nossa, cara, e aí? Não, tranquilo. Cara, deu 10 horas da manhã e falou, já tô empregado. Eu falei, como assim? Eu falei, eu mandei para meus amigos o que aconteceu, minha rede, as pessoas com quem eu trabalhei, que me conhecem, e falei, e eu recebi uma proposta melhor do que a que eu tinha na outra empresa. E minha cunhada é a mesma coisa, ela também não fica desempregada, ela tem uma rede de relacionamento na área dela, é claro, mas é o que importa, né, para ela naquele momento, e muito grande, que ela também não fica desempregada. Na verdade, diferente do meu irmão, que nesse caso a empresa fechou, né? Então ele foi demitido, a empresa fechou e ele motivou. Ela, quando decide que não é mais o momento dela ficar na empresa, ela não gostou, não gosta mais da empresa, ela aciona a rede dela e ela tem as oportunidades. Então você falou exatamente isso. É o relacionamento que a gente tem que abre portas para a gente, né? Sim. Porque, novamente, né? Você pode fazer o melhor serviço. Como você comentou, o seu irmão tem uma bagagem aí de certificado sensacional. Sim. Não, E se ninguém soubesse o que ele faz? Se ele não tivesse essas conexões... Não adiantava nada. Não adiantava nada. Ele ia ficar preso ali na empresa dele ali, e aí, através das conexões que ele faz, através do trabalho, se bem trabalhadas, geram as portas que ele pode utilizar em algum momento de necessidade. E aí a gente trazendo isso para dentro de um profissional, e aí pegando a sua linha você precisa conversar com o seu supervisor, você precisa conversar com o seu gerente, até para as oportunidades internas, um CLT, provavelmente dito, né? Um relacionamento até mesmo para o CLT, conseguir galgar e crescer dentro da empresa para poder ter o aumento, né, a promoção. E para nós empresários, a gente precisa estar realmente se relacionando com as pessoas, porque a gente precisa identificar junto a essas pessoas as necessidades delas. Então, não adianta nada eu lá, o Caio montou a empresa, falou, nossa, todo mundo precisa aqui de um outsourcing. Sentar no computador e esperar. Vão vir para mim. Né? Que nem aquele filme, né? Construa e eles virão, né? Do beisebol, não é da sua época, esse é muito novo, né? É um clássico, para mim é um clássico já. E não adianta você construir, não adianta você fazer a empresa e ficar sentado. Você precisa agitar a sua rede de contatos e fazer mais redes de contatos, né? Exatamente. E aí, quando é que foi que isso aí, voltando só, como é que você realmente falou, cara, preciso investir nisso? Então, na verdade, a forma como eu abri minha empresa foi muito interessante, porque eu abri a minha empresa, né? Eu trabalhava como terceiro de uma outra, mas eu abri a GCA Tecnologia por demanda de um cliente amigo. Então, a pessoa tem uma transportadora, ela me ligou e falou, cara, preciso de alguém que faça isso, isso e isso, você não consegue me atender? Eu falei, olha, consigo, mas a sua empresa é pequena, né? Eu já tenho outras possibilidades e não vai, acho que casar, mas eu consigo te atender por um contrato. Gostei, quero ver, vamos tentar. E aí eu testei essa solução na empresa por aproximadamente 1 ano, né? O outsourcing de TI não fui eu que inventei, já é uma solução que existe e eu conhecia. Implementei. E quando a gente fez a renovação de contrato
E eu brincando ali na renovação, porque a pessoa era minha amiga, falou assim, olha, mesmo que você... Ela já tinha assinado. Ela falou assim, mesmo que você dobrar o valor do contrato e eu continuo assinando com você, eu descobri duas coisas, né? Que eu fazia um bom serviço e não sabia cobrar direito. Ah. Tô brincando. Mas então eu verifiquei assim, que eu tinha uma solução interessante. Sim. Olhando o mercado da cidade, eu vi que eu não tinha praticamente concorrente que fazia exatamente o que eu faço. E eu falei assim, legal, agora as pessoas precisam saber quem eu sou. Precisam me conhecer. Né? Precisam saber que o Caio da GCATI, o Clark Kent aqui, né, oferece o serviço de outsourcing de TI, tenho um bom cliente para mostrar, mas eu preciso mostrar. Isso. E aí foi quando eu ouvi falar do BNI. Ah, então aí te falaram, ó, tem um lugarzinho aqui. Exatamente. Foi um amigo, né, de faculdade que comentou que existia ali o BNI. E eu fui para assistir a reunião e na primeira visita eu já saí de lá com interesse e já fiz a filiação um tempo depois. O que é interessante é que a minha filiação, ela foi a minha empresa tinha aproximadamente 1 ano. Então foi realmente o tempo de eu testar a solução nesse cliente e amadurecer a ideia e já identificar, olha, é uma ideia madura, tem tudo para dar certo, né? Vamos entrar no BNI, porque eu entendi que era uma solução muito interessante. É que eu falo, né? Aqui, obviamente, falando mais do BNI em si, né? O BNI é um ambiente onde você vai aprofundar o seu modelo de negócio. Não é para testar. Então, você já tinha testado ele, já tinha visto que tinha dado certo, e você foi aprofundar o seu modelo e expandir as suas conexões. Mas o que hoje, assim, você foi até que rápido, né? Você não estava no mercado, vamos dizer assim, há tanto tempo, desenvolvendo, procurando, sofrendo. Mas, assim, o que transformou na sua empresa? Vai, de 1 ano, você entra no BNI, você começa a investir em um networking profissional, em uma ferramenta profissional. O que isso mudou para você? O que mudou da sua empresa? E depois em você? Uhum. Olha, na verdade, assim, quando eu entrei no BNI, assim, eu acho como todo mundo, né? A gente entra falando assim, preciso faturar mais. Entrei Né? para ganhar dinheiro. Entrei para ganhar dinheiro, exatamente. Só que aí ali, quando você começa a se relacionar com outros empresários, mesmo que de outras áreas que não seja da tecnologia, você começa a perceber que para faturar mais, não basta você fazer um bom serviço e ter boas conexões, né? Você precisa ter todo um corpo ali para que isso aconteça, né? E um ambiente interessante que eu acho no BNI, e eu acho que essa foi uma das minhas maiores paixões quando entrei no BNI, é a forma como os empresários eles se ajudam. Então, aconteceu algumas vezes de eu não prestar um serviço tão bom quando o meu cliente merecia e o quanto eu gostaria de prestar. E o que esse cliente faz? Ele não vai lá no Reclame Aqui, ele não faz um post no Instagram, ele me chama no canto e me fala como amigo. Né? Porque nós temos conexões ali. É feita realmente uma conexão verdadeira ali na hora. E aí ele comenta, olha, poderia ter sido feito diferente, já pensou em fazer de outra forma, conheço alguém que faz dessa seguinte forma. E dessa forma a empresa ela vai se moldando. Então se eu olho, por exemplo, quando eu entrei no BNI em agosto de 2023, para agora a minha empresa ela escalou e cresceu tanto em sentido de faturamento, que é importante, mas no sentido também assim, de maturidade. Né? Quando eu entrei no BNI eu não me via um empresário, eu me via um profissional autônomo que fazia serviços ali de informática. Hoje a empresa já tem um corpo, ela já tem um espaço, a gente já aumentou o escritório, a gente consegue adquirir mais serviços, mais equipamentos que podem proporcionar esses serviços, né? Aumentamos a equipe. Então, quando eu entrei no BNI, eu era solo. Hoje eu já estou com 2, contratando mais um. Fora alguns freelancers ali que eventualmente fazem alguns serviços pontuais, né? E assim, a gente só não crescemos mais realmente por falta de tempo, né? Porque eu estou falando isso de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, né? É muito recente até. Né? É muito recente. Tanto assim, a criação da empresa é muito recente, a entrada no BNI é muito recente. Então foi um crescimento muito grande que eu não vejo outra forma, a menos claro, né? Que eu fosse uma startup, eu pegasse um ricaço aí que injetasse uma grana. Pá, então. Mas hashtag fica a dica, se você, né, um ricaço tem dinheiro, né? Tá aqui quiser, já. Estamos aqui à disposição, né? Estamos aqui. Mas a forma como isso escala organicamente, né? Que isso se escala assim de uma forma em que a gente não monta algo de teste errado, né? Realmente quando a gente tem um empresário que contrata o nosso serviço, ou algum empresário que nos apoia de alguma forma, esse apoio é um apoio duradouro. Né? Tanto que eu tenho os clientes até hoje, e o principal, né? Como eu comentei, nesse crescimento eu não só precisava ter clientes, mas eu também precisava ser cliente. Então eu precisava de um bom escritório de contabilidade,
eu precisava de um bom apoio jurídico. Prestadores de serviços te apoiam, né? Exato, precisava de um bom psicólogo, né, para não enlouquecer. Pra não ficar louco. Você fala um negócio muito importante, né? Você entende de computador. Não pode desse jeito. Você não precisa ter, você não tem tempo e não tem disposição para fazer um curso de contabilidade, fazer um curso, né, ou estudar, aprender cada uma das áreas para você ter que gerenciar com qualidade a sua empresa. Você passa a ter parceiros. E aí isso que é importante, você ter pessoas à sua volta que têm a mesma qualidade, prestam a mesma qualidade de serviço, para que você possa consumi-los também e aí você desenvolver a sua empresa. Porque a pessoa acha que eu vou investir em networking, eu vou fazer um trabalho de construção de relacionamento, né? E com foco único exclusivamente em crescer o faturamento. Ele esquece da infraestrutura da empresa. Ele precisa ter fazer alguém que faça a contabilidade, o BPO, a parte administrativa e por aí vai, né? Para poder dar esse suporte a você, para que você possa focar aí sim na sua atividade. E aí que é essa construção de rede que é um grande benefício, né, para as empresas, né? E algo interessante que você comentou, eu acho muito legal, porque eu falo isso às vezes quando alguém me questiona. Mas eu acho todos esses serviços fora. Eu posso ter esses fornecedores fora do BNI? Pode. Pode. Só que dentro do BNI não tenho fornecedor, eu tenho parceiros, né? É aquela Não pergunta, tenho... né? É aquela pergunta. Tá, você consome, vou dar um exemplo aqui. Você consome... eu faço eu vou pegar o Fabinho lá, né? Vou pegar o Fabinho lá. Depois, né? Depois a gente vai conversar. Não, mas brincadeira. O Fábio, ele atende vários membros, né? Então, você vai pegar o Fábio lá. Por que eu vou parar de fazer os uniformes da minha empresa com essa malharia aqui X e vou passar a fazer os uniformes com o Fábio? Porque a qualidade tem que ser a mesma mesmo. O cara tem que prestar um serviço de qualidade. Mas que na antiga, eu só pago o boleto, né? Então, o cara manda a camiseta e eu mando o dinheiro. No Fábio ele manda a camiseta, eu mando o dinheiro, mas ele também me manda clientes. Esse é o grande diferencial do relacionamento. Quando você tem um relacionamento construído, e aí é que vem o networking, né? Esse relacionamento não é só uma troca comercial. Ele é também uma troca de indicações de clientes. Então, um indica o outro. É ali que a gente começa a ter um relacionamento, né? Eu tenho certeza que essa empresa que iniciou a sua empresa, né? Perguntou, você tem um relacionamento com ela, ela te indicou outras pessoas, outros clientes. Exato. É aí que é o diferencial, é aí que onde investir realmente no network profissional traz um diferencial para a empresa, né? E basicamente hoje é isso que você está fazendo. Hoje que você está dentro do BNI como uma ferramenta, é o investimento que você está fazendo. Exato. Hoje o investimento do BNI, ele, em questão de valor, né? Ele acaba sendo o mesmo porque a gente não tem alteração. Mas em questão de tempo, ele tem triplicado, né? Então eu brinco às vezes com o pessoal da minha equipe, que hoje é um dia, né, que a gente esteve lá em Ituverava, agora estamos aqui, o dia todo é BNI. Aí eu chego às vezes à tarde em casa ou no hotel lá para terminar o serviço e falo assim, agora eu vou trabalhar porque até agora eu só brinquei, né? A gente, claro, né, a gente está trabalhando. Tá, porque a gente está expandindo as conexões através dessas visitas, através de conversar. Hoje você conheceu alguns empresários de Ituverava e isso vai expandindo, né? Então, exatamente, o investimento no BNI na questão monetária ele não é maior, mas em questão de tempo ele é maior, né? Eu estou hoje investindo muito tempo, isso tem dado um retorno sensacional em todos os sentidos, né? Se você não se dedica, se você não se envolve, não espere que você vai ter resultado. Né? Exatamente, exatamente. Então, nessa questão de investimento é realmente escalável, tanto que a gente brinca e fala, né? Os membros, quando eles entram, os mais antigos são os que mais se doam para a equipe, porque eles sabem que a conta realmente fecha, né? Como você comentou do Fábio, aproveitando para falar, ele é um membro aí que tem 5 anos de equipe, foi um membro fundador. Então não é à toa que ele fornece para vários membros da regional, né? É porque de fato ele se dedicou, consumiu tempo ali com o BNI. Construiu sua visibilidade dentro da organização, e aí foi visitar, foi se dedicando, e aquilo foi... E aí os próprios relacionamentos que ele foi criando, que foram gerando... Eu mesmo indiquei ele várias vezes para outros membros, porque eu conheço, sei do serviço, já vi, ele faz várias coisas para a gente, inclusive para o BNI, né? E aí alguém pergunta para mim e fala, tem o Fábio.
Né? E aí, por que você referencia ele? Porque eu conheço, porque eu conheço ele, eu sei que ele existe, eu conheço a atividade dele, eu sei como é que é a qualidade dele, então eu referencio facilmente. Fernando, como é que eu faço para você me referenciar? Eu falei, você gera um relacionamento comigo, né? Esteja presente na minha vida, esteja presente nos ambientes, esteja junto comigo no processo. E aí aquilo ali vem sozinho, né? Então as oportunidades vão aparecendo e aí a gente vai referenciando. Por quê? Porque as pessoas que a gente conhece têm necessidades. Então eu sou um conector. Eu conheço quem tem uma necessidade, eu conheço quem tem a solução para aquela necessidade. E aí, quando eu tenho os dois juntos, eu consigo identificar os dois, ou os dois expressam, eu consigo conectar os dois para poder fazer negócio. Foi o que aconteceu. Estava lá em Tuverava, membro lá em Tuverava, falou, Fernando, eu preciso de uniforme. Eu falei, tá, beleza, peraí, ó. Lá de Tuverava, conectei com o Fábio de Bebedouro, né? Então, é assim que acontece. As oportunidades, se você estiver visível, se você estiver construindo um relacionamento, as coisas vão acontecendo. É por isso que quem tem mais tempo de dedicação ao network profissional, e que então por isso que os membros que têm mais tempo dentro do BNI, eles fazem mais negócios, porque eles permaneceram mais tempo visíveis. Então a visibilidade vai expandindo, eles vão ficando conhecidos na região, e isso vai trazendo resultado para eles. Não adianta você achar que você vai investir um ano só, vou investir um ano de BNI, e aquilo vai me dar resultado. Vai me comparar com eu que tenho 8 anos e meio de BNI. Né? Não, é uma construção. E só aproveitando, né, eu fiz uma vez uma entrevista com uma convidada, uma candidata, ela falou assim, eu posso ficar 3 meses para testar? Eu falei, não dá. Porque se eu tivesse ficado só 3 meses para testar, eu tinha saído do BNI. Né? Eu tinha entrado, ficado 3 meses e ido embora, porque o meu primeiro negócio eu fechei com 4 meses. Né? Mas foi o suficiente para logo em seguida eu já pagar investimento, faturamento, crescer, desenvolver, e aí o resto da história depois a gente pode até contar aqui em outros podcasts, mas é o tempo que você dedica, né? Não adianta você entrar e falar vai cair no colo. Né? É a linha de construção de relacionamento, né? Ela é muito necessária, justamente porque vamos olhar pela visão, né, de uma equipe já formada e um membro novo que entra. Sim. Então, vou dar um exemplo de mim, né? Quando eu entrei na equipe, a equipe já era formada, tinha quase 4 anos de equipe, né? Empresas ali renomadas na cidade. Eu não acho que eu vou chegar ali no primeiro mês, eu vou sair pegando os dados de todo mundo. Nossa. Até porque o tipo de serviço que eu faço é um serviço que, de fato, eu tenho um acesso total à empresa, né? Sim. Tem alguns casos ali que a gente tem acesso a e-mail, arquivos, então... Demanda tempo, confiança. E principalmente confiança. Então, essa curva de confiança, né, que você gera, ela é essencial. E, consequentemente, ela acaba gerando ali um crescimento exponencial. Não quer dizer que se você faturou 10 mil reais no primeiro ano, no segundo você vai faturar 20. Você conseguiu faturar 10 mil no primeiro. No segundo você vai faturar 30, 40, porque esse ganho de credibilidade ele aumenta muito. Sim, vai construindo. A gente tem um gráfico, você como diretor consultor, você tem também acesso lá da sua equipe, né? E a gente consegue ver o ROI, né? Então, a gente é gritante assim. Você olha, eu tô falando agora, eu falo da regional como um todo, né? Você pega lá membros que têm 1 ano de BNI, né? Então eles estão nesse processo de 1 ano, né? A maioria deles está com menos de 5 vezes o ROI de investimento de retorno, né? Alguns estão ali entre 5 e 20, e é difícil você ter alguém, são raros as ocasiões que você tem mais de que 20 vezes o investimento, né? Quando ele sai de 1 ano para 2 anos, ele passa a ter um ROI menos 5 anos, menos 5 vezes como ROI, bem menos gente. Então ele despenca de 80% para 20%. A maioria está entre 5 e 20, mas já tem bastante gente acima de 20. No terceiro ano, você não tem mais ninguém com menos de 5 vezes o ROI. Ninguém. Então, o membro que está com 3 anos, ele tem um ROI já acima de 5 vezes. Muitas vezes, ele tem acima, inclusive, já de 10, 15 vezes. Ele está próximo dos 20 mesmo. E aí, quando eu começo a ter 4, 5, 6, 7, 8 anos, basicamente eu tenho 100% acima de 20 vezes. O problema é que o empresário ele acha que as coisas acontecem do dia para a noite, ou querem que as coisas aconteçam do dia para a noite, porque eles acham que o
o investimento de tempo é excessivo. Só que se eu colocar aqui que ele vai conseguir investir um tempo dele, e aí com a construção ele passa a ter um faturamento de, para alguns até mais, né? Por exemplo, a gente teve aqui agora em Franca uma equipe que o grupo ali da equipe ali, que a gente chama de Power Team, o Power Team agradeceu em uma semana 6,5 milhões de reais. Isso aí foi do dia para a noite? Não, é uma construção que ele fez. Então, se ele se der o tempo de investir mesmo, e é por isso que a gente fala que é juros compostos, tal, então investir em networking, ele tem o retorno dele muito mais. O problema é que o empresário hoje ele está muito imediatista, né? E aí você está como diretor consultor de uma equipe, o Beni Orange, tem 5 anos e pouquinho já, né, na regional, hoje está com 42 membros, trabalha para a gente chegar a 50 membros aí nos próximos meses. E o que você tem observado exatamente essa situação dentro da equipe, né, dentro dos empresários que você tem se conectado hoje, né? Você tem observado esse imediatismo e como é que você tem visto os empresários membros do BNI respondendo dessa forma com o networking, né? A construção, como é que tem sido essa relação? A gente repara muito nesse imediatismo quando a gente faz entrevista para o convidado, né? Então a gente deixa sempre muito claro para o convidado, né? Que às vezes ele pergunta, em quanto tempo eu recupero esse investimento? A gente explica, olha, não é um investimento nesse sentido, né? Você pode levar 1 ano, 2, 3. A gente tem membros ali na equipe que demorou quase 1 ano para fazer uma venda. Claro que quando você faz a venda, você compensa todo aquele esforço, Sim, né? Depende do que ele faz, né? Depende do que ele faz, né? Enfim. Mas a gente tem percebido que os membros, hoje os membros que são da nossa equipe, né, os empresários que fazem parte da nossa equipe, eles têm essa consciência da curva de confiança, né? Em contrapartida, os membros mais experientes, que nós estamos falando de uma equipe de 5 anos, né? Então, tenho membros ali que sabem e entendem a metodologia, a gente percebe muito o apadrinhamento. Então, é muito comum ali, às vezes, numa reunião de liderança, a gente pega um membro ali que está meio capenga, principalmente no Traffic Lights, né? A gente percebe ali que o membro está no amarelo, ou seja, não tem executado a metodologia, consequentemente não consegue trazer, e é muito comum ali algum membro que criou uma afinidade, fala, não, eu, empresário, vou pegar esse cara, apadrinhar ele para fazer ele desenvolver. Você é o mentor dele. Você é o mentor dele, exato. E muitas vezes isso aconteceu sem nenhuma exigência de chegar e falar assim, precisamos fazer. Os próprios membros ali, né? Eles começam a observar e fazer. Então, isso acaba diminuindo um pouco essa demora. Mas essa questão de ser imediato, ela é algo que a gente tem feito já na entrevista, antes do membro entrar. Então, eu sempre... A entrevista serve para a gente filtrar. Filtrar, exato. Então, são 2 questões que a gente bate muito na entrevista ali para um membro, né, para um empresário se tornar membro da equipe, é validar o seguinte, olha, você consegue contribuir com isso para a equipe? Então, não é só estar aqui nos eventos de quinta-feira, né? A gente brinca que o evento de quinta-feira é um evento comemorativo daquilo que a gente fez durante a semana, né? Então, o BNI não acontece ali. Ali é só um momento de agradecer. O BNI tem que acontecer de uma semana e início de outra, né? Exato. Então a gente sempre comenta isso, não é só vir aqui de quinta-feira, das 7 às 9. Você tem que fazer no mínimo 2 reuniões de 1 por semana, então você pode separar 2 horas para isso. Você tem que fazer no mínimo uma unidade de educação, pode separar 1 hora para isso. E explica, isso é uma construção. Porque dessa forma a gente acaba tendo menos empresários que se tornam membros do Orange, acaba tendo. Só que a minha retenção é maior. E eu não tenho, às vezes, o empresário saindo e nos culpando de ter enganado. Que a gente já aconteceu isso, né? Eu entrei aqui e vi vocês falando dos números ali, né? Números, às vezes, exorbitantes que a equipe consegue juntar na semana. Tô aqui faz 2 meses e não tive nada disso. A gente já teve casos no passado e acredito que toda equipe sofre um pouco disso, sim, né? Isso aí é padrão. Mas é como você comentou. E agora, voltando um pouco para a parte de tecnologia, a tecnologia nos tornou imediatistas, né? Antes, como que eu fazia para me comunicar com alguém? Carta. Quanto tempo demorava? Para pagar uma conta. Tinha que pegar fila no banco, na lotérica. Então, a tecnologia, ela nos traz essa questão de imediato, né? Caio, você ainda devia estar usando fralda, mas a gente tinha o ICQ. Só que eu acho que vocês dois, tá? Você também, Elton, você é novinho também. Você tinha sua sequência de número lá também? A gente mandava mensagem, a gente não conseguia mandar mensagem se o cara tivesse offline.
Aí a inovação que o ICQ fez foi que a gente podia mandar mensagem offline e quando o cara estivesse online ele recebia. Hoje é que a gente é muito imediatista por isso, porque antigamente você nem mandar mensagem você conseguia. E a Leti fala de carta, né? Que mandava, tinha que esperar lá 2, 3 semanas para o cara receber para ler, para depois mandar de novo. Então, Exato. E falando também nessa questão aí de marketing, né, que hoje em dia, eu falei de 2 coisas principais, a network e tecnologia, mas com certeza se tivesse alguém de marketing aqui, ia acrescentar o marketing. O marketing também acaba sendo muito imediatista, porque você faz uma publicação hoje no Instagram, um story, um feed ali, você sabe quantas pessoas curtiram, quem gostou, quem não gostou. É tão imediatista que o store, que é o mais utilizado no marketing, ele fica ativo por apenas 24 horas. Né? Então, se a gente parar para pensar, ele é algo muito imediato. Passou de 24 horas já não me serve. E quando a gente fala do BNI, algumas pessoas entendem o BNI como uma ferramenta de marketing. E o BNI ele não é uma ferramenta de marketing, né? Ele é uma ferramenta que você vai lá para vender. Você vai construir relacionamentos para que os empresários que façam parte da sua equipe vendam por você. E construção de relacionamento não é de um dia para a noite. Exatamente. Então, se o empresário ali que se torna membro de uma equipe BNI Orange ou qualquer BNI aí da regional e do Brasil, ele entende esse significado, entende o que a metodologia emprega, ele deixa de ser imediatista. E aí ele muda a questão assim, preciso vender mais e passa para o em que eu posso melhorar, né? E algo que a gente tem feito ali no Orange tem dado muito certo é criar essas redes de apoio. Então, quando a gente tem algum membro que deseja sair da equipe, eu já tive casos que o membro fala, não vou mais. E aí, ouvindo um dos podcasts lá do Ivan, ele comenta de fazer entrevista de saída. Né? E aí, quando eu vou lá entrevistar para ver, né, se pode ser algum conflito ali, o membro fala, é porque tô ruim, tô conseguindo vender, a empresa já estava ali no sufoco quando eu entrei no BNI, às vezes, né? E aí a gente traz a pessoa de volta, fala, você já pagou, né? Você tem ainda alguns meses, segura aqui um pouquinho. E aí quando a gente traz esses empresários, eu tenho 42 empresários que já passaram pelo mesmo, ou que tem algumas dicas olhando de fora ali do problema que pode auxiliar. Então, novamente, eu não estou ali só apenas para vender, né? Eu estou ali também para ter esse crescimento que as conexões nos proporcionam. E nós já tivemos casos ali em que ainda a pessoa não reverteu 100% da dificuldade que ela tinha, mas melhorou bem. E aí, o importante é estar sempre melhorando, né? Exato. Um pouquinho agora, um pouquinho depois, vai melhorando. Você falou um negócio bem legal. O Ivan fala, né, que o BNI ele é uma ilha de prosperidade. Durante a pandemia, ele se tornou uma boia salva-vida. Mas ela não é uma boia salva-vida. Então, o BNI não é um lugar para aquele empresário que precisa vender para ontem. Não adianta você falar, eu quero ir, não, vou. Não vai, cara. Eu tive casos aqui dentro do BNI de outras equipes que eu fui fazer reunião logo depois que eu assumi como diretor executivo e tal. E o cara veio e falou assim, nossa, não, a equipe precisa me ajudar porque eu preciso vender, porque senão eu não tenho como suportar. Eu falei, cara, você está no lugar errado, cara. Você não pode ter pressa. Construção de relacionamento, você não consegue forçar o outro a te indicar. Você precisa construir um relacionamento e aquela credibilidade para que ele te indique, mas não é uma coisa forçada, né? É realmente um trabalho que é feito. Quando você entra que precisa para amanhã um contrato, porque senão você fecha a empresa, cara, você gastou dinheiro à toa. Você piorou sua situação. Eu estou sendo bem claro. Você piora a situação, porque aí você tem o dinheiro da filiação a menos ainda no caixa, né? Então, o BNI não é um lugar para você salvar a sua empresa, não é um lugar para você testar um modelo de negócio. Então, eu abri agora, vou para lá. Cara, não é. Então, eu já vi assim, erros de afiliação que o cara colocou, o cara era muito novo. O cara tinha assim, abriu a empresa, mudou de especialidade e abriu uma empresa totalmente fora do que ele conhecia. Tinha 3 meses e o cara estava dentro do BNI. E aí eu falei para o cara, cadê a curadoria? Você não pode permitir esse cara entrar. Não é por mal da gente, é para ele. Ele precisa testar o modelo dele, ele precisa ter tranquilidade de fazer isso. Aqui não adianta. Então, assim, existe essa necessidade, tanto que é o que fala ali no livro do Ivan do Ivan com o Marcos Martins, né, que é quem está na sua sala, que é o que fala o Ivan nos 7 princípios do Giver's Gain, que é o primeiro, quem está na sua luz. Né? Então, e primeiro princípio, quem está na sua luz, quem são as pessoas que você coloca do seu lado. Quem está falando de credibilidade, está falando de relacionamento, está falando de prestação de serviço, então eu tenho que colocar os melhores do meu lado.
porque aí vai ficar mais fácil eu referenciar. A gente está montando a equipe de Garapava, eu tenho visto lá os empresários que estão entrando, que estão aderindo, são os melhores da cidade. E isso mostra seriedade. Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo da construção do relacionamento. Não quero estar com os piores, né? E quando há o erro de afiliação, aí a gente precisa ser sério naquele relacionamento, naquela construção. E aí vem o lado do seu como diretor consultor, que você como diretor consultor, você preza ali realmente pela metodologia, né? E como é que tem sido essa experiência? Porque você está como diretor consultor alguns meses depois que eu entrei como diretor executivo, né? Exato. É um desafio, porque até pelo fato assim, de ser novo em BNI, novo um pouco de idade perante alguns membros, né? É um pouco difícil quando a gente precisa chamar a atenção tem gente em situação dessa pior, pessoa. tem gente em situação pior que tem gente que eu coloquei sem conhecer o BNI. Sim, exato. A gente estava lá com ela hoje. Sim, exatamente. Entrou na sorte. A Aninha é sensacional. Mas pegou um rojão lá também de aprender o BNI e ser diretora lá comigo, ajudar a equipe. E tá indo muito bem, viu? Ela viu que tá indo muito Estive bem. lá na reunião hoje, reunião sensacional. Sensacional, pessoal, muito bem. Bacana. Bom, continua, desculpa te interromper. Claro, imagina. Mas então é um pouco complicado porque às vezes eu chego, por exemplo, no membro para falar para ele, ó, você não está cumprindo a metodologia, toma cuidado com isso. E às vezes o cara fala, mas eu tenho 3 anos de BNI, eu já participei de tantos treinamentos, né? Então, inicialmente, com alguns membros no passado, eu já tive um pouco esse problema, né? Mas confesso que no começo eu até pensei em talvez recusar ali o convite, né? Fez charme, você fez charme. Né? Fez charme. Me fiz difícil. Fez difícil. Justamente por conta desse medo, né? Até porque tinha algum membro ali, né, da equipe que não servia para o BNI, né? A gente fala sempre que o BNI é para todos, mas nem todos são para o BNI. Você entrou num momento conturbado. Conturbado, sim. Equipe, Então, isso me gerou alguns medos ali, né? De como que eu iria conseguir contornar essas situações, né? Sendo ali tão novo, né? Às vezes, eu fui comentar uma vez uma pessoa, o cara falou, tem idade para ser seu pai. Realmente tinha, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa estar errado e eu precisar corrigi-lo, né? Tem mesmo. E você devia se tratar melhor como pai mesmo, entendeu? Exatamente. Você tem uma postura melhor. Mas o que é interessante é que aí a gente vê novamente a importância do relacionamento. Sim. Porque em alguns casos ali, quando eu me sentia inseguro, ou quando eu precisava de um apoio, eu tinha dentro da equipe o relacionamento. Eu tinha dentro da equipe, às vezes, uma pessoa que, sem eu esperar, e falava assim, ele tá fazendo um bom trabalho, o que ele fez tá correto. E aquela pessoa que tava meio assim, será que esse cara vai terminar de acabar com a equipe? Que esse moleque aí que tá entrando que tá aqui agora, mal conheço ele, né? Então, esse relacionamento também, para mim, como diretor consultor novo ali, recente na equipe, me fez muita diferença. Sim. Porque, novamente, entrei numa equipe que já tinha 5 anos, eu tenho membros ali muito antigos, e que muitos olhavam e falavam assim, talvez eu não seja a melhor opção, mas eu era a melhor opção disponível no momento, né? Então, essa construção de relacionamento auxiliou. E claro que, assim, quando a gente fala de BNI, metodologia, aí a gente começa a entender o porquê que o VP, o Educação, ele pega no pé por conta da UIG, né? Então, algo que eu comecei a ter que fazer muito para eu chamar a atenção da pessoa, o mínimo que eu preciso fazer é não chamar a atenção dela sem motivo. Eu preciso entender o motivo de eu falar assim, olha, aí o chamar a atenção não é dar bronca, é falar, olha, você tá ruim aqui em referência porque seu 1 tá baixo, faz 1 a 1, pega essas dicas, né? São as pérolas ali, as pílulas de orientação, de sabedoria ali, né? Coisas que às vezes ele não está observando, mas você como um guardião da metodologia consegue observar por fora, você vai lá só e fala pro cara, cara, toma aqui para você, resolve aqui, entendeu? Exato. E aí para ser um guardião da metodologia, como você comentou, eu precisava entender da metodologia, né? Então eu comecei a estudar bastante, muito podcast, faço algumas viagens aí, muito São Paulo. Então o trajeto ali de 5 horas era podcast. Então tinha vezes que era, nossa, mas você lançou 10 horas de podcast, porque eu fui e voltei de São Paulo na semana, são praticamente 10 horas, né? É ouvindo. E as conferências que a gente tem no YouTube, enfim, o BNI ele é muito rico em material. É muito rico em material, tanto material próprio do BNI, quanto material, às vezes, que você consegue ter apoio ali, né? Então, aos poucos, eu fui pegando o jeito, estudando, e hoje consigo auxiliar um pouco mais os membros. Então, é interessante porque aquele garoto, vamos dizer assim, né? Que lá em outubro do ano passado, quando teve a missão, se sentiu muito desconfortável, hoje eu já me vejo assim, as pessoas me perguntando, olha, como que eu faço uns 30 segundos legal? Né? O que eu posso falar de tema? O que você acha de eu falar disso? Eu posso, eu não posso? Você acha que vai ter uma atitude positiva ou uma atitude negativa, né? Ou eu estou precisando aumentar o meu ticket?
Meu serviço ali é um serviço barato, eu preciso aumentar meu ticket. Como que você acha que eu abordo? Que tipo de cliente? Então a gente já começa a prestar alguns tipos de consultoria, digamos assim, né? Para melhorar essa questão do membro e muitas vezes até voltado para o negócio dele, né? Eles confiam a nós algumas dicas de como que ele pode focar, direcionar ali o negócio dele, a forma como ele vai crescer. E isso é muito interessante. O diretor consultor, ele é o responsável por ser o guardião da metodologia. E só voltando ao que você falou lá, você falou, talvez não tenha sido o melhor. A gente procura, quando eu vou olhar ali e procuro um diretor consultor, eu não procuro o conhecimento dele, porque eu, quando fui diretor consultor pela primeira vez, eu tinha 1 ano de BNI. Eu fui convidado também, assim, quero, entendeu? Vamos, bora, eu sou meio doidão. Eu falei, vamos embora, vamos. O que tem que fazer? Não, vai lá, a gente vai conversando, você vai aprendendo. Eu fui aprendendo a ser diretor consultor também. Eu não tive um treinamento. Depois que vieram os treinamentos, também era de São Paulo, então não era aqui, era lá. Eu, inclusive, vou trazer o treinamento para cá, para a gente ter aí. Eu estou vendo aí, acho que talvez em maio a gente faça isso. Então, assim, são coisas que a gente vai aprender. Então, o importante é realmente ter a postura. Então, quando eu chamei você, porque eu vi uma postura. Você vê, né? O cara fala tranquilo. Imagina para tirar esse cara do sério. Não tira, cara. Nossa Senhora, tranquilidade. Mas, assim, é a postura, é a vontade de estar aprendendo. E eu vou ser bem sério, assim, fazer um elogio para você aqui, para todo mundo ver. Cara, me surpreendi muito positivo com você, pela forma com que você encarou a situação. E você não entrou no momento tranquilo da equipe. Você entrou realmente num rabo de foguete. Né? E foi solucionando esse rabo de foguete que eu falei, putz, esse cara aqui vale a pena. Foi o dia que eu cheguei lá, você falou, já conversei com uns 10 membros aqui e tal. Eu não tinha pedido pra você fazer nada. Você foi por conta, você era o vice-presidente da equipe ali na hora, você foi fazer. Então, deixa a dica, inclusive, para o membro, que no BNI, cara, conta muito a postura que você tem. Porque é a postura que você tem que passa para o outro membro se você é um cara confiável ou não. Mas se você não tem essa postura, se você é um cara que é cheio de manha, gosta de falar, conta uma historinha aqui, uma historinha lá, você não está construindo a credibilidade dentro da equipe, você está destruindo ela. E aí você não vai ter a credibilidade que você precisa ter. Então é importante isso. E foi o que você passou. Você chegou e passou essa credibilidade e falou, cara, né, o que a gente foi, pode confiar em mim que a gente está aqui junto. E foi o construção, e é o trabalho que você está fazendo junto. E agora você realmente indo visitar as outras equipes, porque é o que eu falo para todo mundo, vai visitar as equipes, entendeu? Você vai tendo visibilidade de outras práticas e isso vai te dando bagagem e conexões. Sim. Porque hoje talvez você não consiga fechar um negócio por causa de uma visita do BNI, mas você faz uma, faz duas, encontra o cara depois no treinamento de liderança que a gente vai ter no evento não sei aonde. O cara fala, pô, esse cara tá sempre aqui. Pô, esse cara é legal, esse cara é um cara com quem eu quero me relacionar. Porque eu sei que esse cara é um cara perene, um cara que vai continuar, um cara que... E aí você começa a fazer o negócio. Só que se você não fizer isso, se você não se envolver, se não dedicar, você não consegue ter o resultado que você espera. Não cai no colo. Né? Bom, se deixar, né, vai virar um jargão. Se deixar, a gente vai falar. Você está terminando assim, né? A gente fala por horas aqui. E hoje, realmente, agora que eu olhei aqui pro relógio, falei, rapaz do céu. Cara, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter veio lá de Bebedouro. A gente está aqui de novo. A gente fica aqui em Franca. Né? Eu também vim de Ribeirão Preto, mas... Né, vamos lá de Bebedouro para vir aqui, bater um papo comigo, falar um pouquinho da sua experiência, falar um pouquinho do que é para você o networking, trazer um pouquinho dessa sua experiência como diretor também. Né? É novo, mas tem muito conhecimento. E deixa aqui para os membros rapidamente uma mensagem quanto realmente à execução da metodologia, né, basicamente ali que eu finalizei. Cara, vamos lá. Sim, de surpresa, mas eu acho que se você acha que o BNI não está sendo rentável, procure o seu diretor consultor que você está errando em alguma coisa na metodologia. É isso aí. Essa é a mensagem. Excelente, né? Olha ali, né? Vai lá nos números. E isso serve para minha equipe também. É importante, para todo mundo, pra né? Todo mundo. Para todo mundo. Na sua equipe teve um caso que eu acho que até contei aqui, foi que eu fui fazer, o cara estava reclamando e eu fui ver, ele tinha 1 a 1 nos 6 meses. Foi no ano. Ele não está mais no BNI. Né? Mas não vai ter rentabilidade, está fazendo o mínimo, está estudando. Então. Caio, obrigado mesmo. Que agradeço. Obrigado mesmo pela sua presença, foi muito bom o papo aqui. E obrigado, pessoal. A gente se vê aí no próximo podcast. Valeu.